gravando, e aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Okay. Todo mundo visualiza a minha tela aí, bonitinha, revisão para a prova bimestral, segundo bimestre? Sim. Sim, então vamos lá. Primeiro exercício, né? Eu vou falando, qualquer dúvida pode perguntar. O primeiro exercício, ele trata de uma elipse, tá? Sendo a elipse representada abaixo, sendo as coordenadas do focus iguais a... O foco 1 está no -5 e o foco 2 está no 5. Eu acabei dando as coordenadas do foco porque eu não achei aí que a minha imagem estava muito nítida, né? Então, caso algum aluno aí tenha dificuldade para enxergar, eu digitei aqui as coordenadas do foco. Então, o foco 1 está aqui, onde eu estou destacando na cor vermelha, e o foco 2 está aqui, onde também eu estou destacando na cor vermelha. Ele quer determine a medida do menor eixo, tá? O menor eixo é essa distância aqui, ó, que vai desse até aqui, tá? Esse é o meu menor eixo. Então, ele quer que a gente determine essa distância. Outra coisa que não está escrito no enunciado, mas a gente tem representado aqui no nosso problema, é a distância do maior eixo, tá? Se vocês observarem aqui, deixa eu só trocar a cor do meu marca-texto, o meu maior eixo está indo lá do -6 até o +6. Então, está sendo essa distância aqui, que é o meu maior eixo, tá? Bem, vamos organizar as nossas ideias, tá? O meu maior eixo, ele está indo, então vamos anotar aqui, maior eixo. Ele está indo, né, do -6 até o 6. Então, se a gente contar aqui, tem 6 desse lado e 6. Então, meu maior eixo, no total, eu tenho 12. Se o maior eixo mede 12, significa que o A mede a metade, que é 6, tá? Também é possível obter a distância focal. O que é a distância focal? A distância de um foco até o outro. Eu vim -5 para cá e mais 5 para cá. Então, no total aqui, eu tenho 10. Automaticamente, né? Se eu tenho aí a distância focal valendo 10, o meu C é a metade disso, que é 5, tá? Como isso é uma elipse, vale aquela regrinha assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O meu A aqui é 6. O meu B eu não tenho. O meu C é 5. Vou resolver as potências. 6 vezes 6, 36. O B eu não tenho. E 5 vezes 5, 25. O 25 está positivo. O oposto de uma coisa positiva vai ficar negativo. Vai ficar 36 menos 25. Isso é igual a B ao quadrado. Quanto dá 36 menos 25? 9. 9? Alô, alô? Tem certeza que é 9? 11. 11, muito bem. Aqui, então, dá o total de 11. Está elevado ao quadrado, o contrário é tirar a minha raiz. Não tem raiz exata de 11, 11 é um número primo, né? Então, não dá nem para simplificar aí essa decomposição. Então, ó, o B lá deu raiz de 11. Vamos voltar à nossa pergunta. Aconselho fazer isso tanto no Google Formulários quanto na prova. Olha, determine a medida do menor eixo, tá? O menor eixo é 2 vezes o B, tá? Então, como o B deu raiz de 11, o meu menor eixo será 2 vezes a raiz de 11. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alô, alô, pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilos? Sim. Sim. Então tá. Vou zerar aqui a minha continha e vamos ao exercício 2. O exercício 2, ele trata agora de hipérbole,
tá? O exercício 2 trata de hipérbole. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, só para apagar aqui em cima, para não dar confusão. Então, ele trata de hipérbole, tá? Opa. Temos aluno entrando. Tá? Pronto. Eita, foi o lugar errado. Pronto. Voltei. Agora eu vou ao exercício 2. Olha só o que fala o exercício 2. Sendo a hipérbole representada abaixo, determine a medida do eixo imaginário, tá? O eixo imaginário também é 2 vezes o B, tá? E aí vamos ver o que ele trouxe aqui de informação. Diferente do anterior, essa imagem estava melhor, né? Então eu falei, não vou colocar quanto vale cada medida, o aluno vai descobrir aí quanto que vale o eixo real, quanto vale a distância focal, e aí vai conseguir descobrir quanto vale o A e quanto vale o C. Então eu vou anotar aqui, ó, eixo real. O eixo real é a distância de um desenho da hipérbole até o outro, tá? Então, eu vou destacar aqui, ó, na cor, no marca-texto roxo. Então, é essa distância aqui, ó, que tem daqui até aqui. É esse pedacinho que eu destaquei na cor roxa. O que que eu sei? Que aqui ele subiu 2. Então, automaticamente, ele também desceu 2 aqui, tá? Chegando aí que a medida do eixo real é 4. Lembrem-se, o A sempre é a metade do eixo real. Então, o A aqui é 2. Agora, nós vamos falar um pouquinho da distância. Distância focal, tá? Vou trocar a cor da minha caneta marca-texto. Vou usar um amarelo, tá? Ó, o foco 1 tá lá em cima e o foco 2 está aqui embaixo, ó. Tá? Então, essa distância que eu destaquei na cor amarela é a minha distância focal. O que eu sei? Que ele subiu 4, então, automaticamente, ele também desceu 4. Se ele subiu 4 e ele também desceu 4, a distância focal vale 8. Automaticamente, o meu C é a metade de 8, que é 4. Quando a gente fala de hipérbole, não vale a mesma regrinha que a gente acabou de fazer de elipse. A hipérbole vale assim, ó, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, hipérbole vale essa regrinha aqui, tá? Automaticamente, quais são os valores que eu tenho? Eu tenho o C, que é 4, e eu tenho o A, que é 2. O B, novamente, eu não tenho. 4 vezes 4 dá 16. 2 vezes 2 dá 4. B ao quadrado. 16, o oposto do 4 é menos 4. E aí eu venho. Quanto dá 16 menos 4, galera? 12. 12, muito bem. Está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz, tá? Diferente do anterior, o 12 é um número que dá para decompor e dá para deixar essa raiz aqui com outra carinha. Então, a dica é, se ele, por acaso, der para decompor, decomponha. O 12 que divide 2 dá 6, o 6 que divide 2 dá 3 e o 3 que divide 3 dá 1. Então, o 12, na verdade, é a multiplicação de 2 elevado ao quadrado vezes 3. O B ficará, então, no lugar de 12, eu vou substituir pela decomposição. O que que tem aqui que eu posso simplificar? Tá vendo esse expoente do 2? Ele pode ser simplificado com o índice da minha raiz. Então, a raiz quadrada de 12, na verdade, é 2 raiz de 3. Então, o meu B, que é a metade do eixo imaginário, vale 2 raiz de 3. Porém, eu não quero quanto vale o B. Cuidado lá na prova, cuidado na hora de marcar as alternativas. Eu quero a medida do eixo imaginário. O eixo imaginário é o dobro de B. E o dobro de 2 raiz de 3 é 4 raiz de 3. Só multiplica o número, tá? Dentro da raiz, não multiplica. Alguma dúvida até aqui? Não. Não?
Não? Certinho? Então, vou apagar esse exercício agora. E agora nós vamos entrar aí em uma seleção de exercícios de parábola, tá? Opa, os pontinhos. Esse aqui não tá apagando. Pronto, consegui. Agora eu vou descer mais um pouquinho o meu arquivo e nós vamos ao exercício 3. O exercício 3, ele diz assim, ó. Considere a parábola da imagem abaixo e sabendo que a coordenada do foco é 0 e 6. Então, eu vou marcar aqui na cor vermelhinha o meu foco. Meu foco é essa linha, esse pontinho aqui, ó, que eu estou destacando na cor vermelha. Ele está localizado no eixo Y. Isso garante que a minha parábola tem concavidade para cima, né? E aí você tem um deslocamento aqui de 6, tá? Automaticamente, se eu desloquei 6 aqui para cima, essa reta diretriz que eu estou fazendo na cor azul aqui, ó, ela também desceu 6, tá? Então, o foco subiu 6, aqui ela desceu 6. Ela tá passando aqui no menos 6, certo? A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, ó, a medida do parâmetro. Então, para quem não se lembra, a medida do parâmetro é a distância que tem do foco até a reta diretriz. A distância sempre é um valor positivo, tá? No caso aqui, eu subi 6 e eu desci 6. Então, esse parâmetro aqui, ele mede 12, tá? Ele subiu 6 e ele desceu 6. Dúvidas na letra A? É só isso, professora? Só isso, Luiz. É a Eu errei distância. no vocabulário. É, eu vi, Luiz. Depois, se você quiser enviar outro, por isso que essa aula de revisão é importante, né? Pode enviar outro de novo com o seu nome, sem problema, aí eu considero novo. Eu descobri Bom, como faz todas, professor. menos a do parâmetro. Não entendi a sua. Eu descobri como faz todas, só a do parâmetro que eu não sabia como fazer. Você não sabia, é, eu vi mesmo. Pode enviar outro, tá, Luiz? Sem problema, eu aceito, não tem problema não. Professora, Oi, quem tá falando? Lorraine. Pode falar, Lohane. Então, eu não sei se você viu a nota lá no Google Formulário, mas é porque, assim, no final da conta eu esqueci de multiplicar por 2, e aí eu errei quase todas. Ah, igual que a gente fez anterior, no B. Sim, Tá bom, pode mandar então, Lohane, você e do Luiz, aí vocês mandam de novo, porque aí assim, agora eu tenho certeza que vocês tiraram a dúvida, né? Então pode enviar de novo, que aí eu acerto aqui na minha planilha, tá bom? tá bom, obrigada. Porque assim, teve gente que mandou a pergunta no meu particular e tirou a dúvida, né? Por exemplo, igual a Carol Barral, ela mandou que ela também estava com essa mesma dúvida sua, Lohane. Ela chegava na resposta do B, mas não multiplicava por 2. Então aí eu falei para ela, não tem problema, mas aí vocês podem me mandar, eu aceito tanto o seu quanto o do Luiz, Tá bom. tá bom? Então tá. Agora, continuando. Agora nós vamos fazer a reta diretriz. Então, uma dica aqui importante, ó. A reta diretriz é essa que eu marquei na cor azul, tá? Então, ela tá assim, ó, y igual a menos 6. O que significa isso? Que qualquer valor que eu pegar aqui, ela sempre vale menos 6. Só que se vocês olharem lá no Google Formulários e na prova, isso daqui tem que ser igualado a 0. Então, eu venho assim, ó, y, o oposto do mais 6, ou o oposto do menos 6, mais 6. Então, a reta diretriz é essa daqui que eu acabei de fazer agora. Então, o primeiro passo é isso, é ver em que número que ela está passando. Então, y igual a menos 6. E aí, o oposto do menos 6, mais 6, e eu igualo ela a 0. Alguma dúvida mais no exercício 3? Não. Não? Então tá. Eu vou para o 4 agora, tá? Agora o 4
é um exercício também de parábola, só que diferente do anterior, a concavidade está para baixo, tá? Vou destacar o foco aqui na cor vermelhinha, olha ele aqui embaixo, tá? Ele também está localizado no eixo Y, só que agora ele desceu menos 4, olha aqui, ó, ele desceu menos 4, tá? Com isso, a gente acaba já chegando à conclusão da reta diretriz, né? Se ele desceu menos 4, essa reta diretriz aqui, ela está passando no 4 positivo, ok? Vamos lá. Primeira pergunta que ele faz. Determine a medida do parâmetro. Então, o parâmetro é a distância do ponto, do foco, até a reta diretriz. Ela desceu 4 e ela subiu 4. Essa distância aqui, né? Vou até destacar aqui com a minha marca-texto amarelo, essa distância aqui, ó, da reta diretriz até o foco, tá? Como ela desce 4 e sobe 4, o parâmetro aqui é 8. Nunca teremos parâmetro negativo, tá? Porque parâmetro é distância e não existe distância negativa. Dúvidas aqui, galera? Alô, alô, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não? Agora, nós faremos a reta diretriz, que é a letra B. Olha só. Nesse exemplo, o y está igual a 4, porque essa reta diretriz está sempre igual a 4, independente do valor que eu pego para o meu x. Só que ela tem que ser igualada a zero. Então, eu venho. O oposto do mais 4 é menos 4. Isso é igual a zero. Essa daqui é a minha reta diretriz desse exercício 4. Dúvidas? Dúvidas, galera? Alô, alô? Vou fazer o seguinte, vou descer o 5 aqui. Sobra mais um espacinho. Meu Deus. Não, volta, volta. Volta, exercício 5. Bem, vamos lá. Vou apagar aqui essa parte do 4. E agora eu vou comentar do exercício 5, tá? Exercício 5. Exercício 5, agora não teremos duas parábolas com concavidade para cima ou para baixo. Teremos com concavidade para a direita ou com concavidade para a esquerda. Lembrando, gente, que é considerando como se você tivesse de costa para o exercício, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, a concavidade é para a direita, tá? Não é como se a gente estivesse olhando esse exercício de frente, como se a gente estivesse de costa para o exercício, tá? Eu venho lá. Considere a parábola da imagem abaixo e sabendo que a coordenada do foco, opa, vou colocar ele na cor vermelhinha aqui, ó, do foco, ele está agora no eixo X. Ele vale menos 7 para o X e 0 para o Y. Então, a primeira conclusão que eu chego aqui é que se eu desloquei o meu foco menos 7 para cá, a reta diretriz aqui, ó, ela está passando em 7, tá? Agora, ela é diferente. Agora, é qualquer valor de y, o x é igual a 7. O que eu tenho? Na letra A, eu quero o parâmetro, tá? O parâmetro é essa distância do foco até a reta diretriz que eu destaquei na cor amarelo, tá? Então, a letra A é a medida do parâmetro. Eu desloquei 7 para cá e desloquei 7 para cá. Então, o meu parâmetro, ele vale 14, tá? 7 para um lado e 7 para o outro. Na letra B, eu quero a reta diretriz. Agora, quando a gente fala de esquerda ou direita, o y não é mais igual a um valor, é o x que é igual ao valor 7. Então, independente do y que eu pegar, o x é igual a 7. Pode falar. Desculpa te interromper, é que acho que a Bia caiu e ela tá pedindo pra se aceitar ela de novo. Ah, tá bom, sem problemas. Hoje aconteceu isso na outra aula, várias vezes uma aluninha caiu. Pronto, acho que já entrou. Obrigada, Jo. Não, obrigada a você, Fê.
Vamos lá. Agora, do mesmo jeito que em cima eu fiz y, né? Eu vou deixar isso daqui igual a zero. Então, vai ficar assim, x, o oposto do mais 7, menos 7, igual a zero. Essa daqui é a minha reta diretriz. Dúvidas no exercício 5? Não. Alô? Não? Agora eu vou descer mais um pouquinho e eu farei o exercício 6, tá? Vamos lá. O exercício 6 diz assim, ó, considere a parábola da imagem abaixo e sabendo que a coordenada do foco é. Então, como eu disse, é como se a gente tivesse de costa para esse desenho. Então, aí dá a parábola para a esquerda, certo? O nosso foco é esse pontinho aqui que eu estou destacando na cor vermelha. Ele deslocou 3 para o X, e ele está localizado em cima do eixo X, deslocou 3 aqui. Automaticamente, se ele deslocou 3 para cá, a minha reta diretriz aqui, ela está passando no menos 3, tá? É sempre simétrico essa relação. Lá é 3, para cá é 3. Automaticamente, na letra A, eu quero o parâmetro, tá? Então, o parâmetro é uma distância. A distância de quem até quem? Da reta diretriz até o foco. Não existe distância negativa. Uma parede vale menos 2 metros, menos 5 metros. Não. Distância sempre é um valor positivo. Como eu desloquei 3 para cá e desloquei 3 para cá, então no total eu desloquei 6. Então o meu parâmetro aí é 6. Na letra B, eu quero a reta diretriz. Essa daqui, o x é igual a menos 3, tá? Então, o x é igual a menos 3. Eu preciso deixar ele igualado a zero. Para isso, eu pego o oposto do menos 3, mais 3, igualo isso a zero. Essa daqui é a minha reta diretriz, essa retinha aqui que eu fiz na cor azul. Dúvidas até aqui? Professora, se eu me lembro na hora que eu fui fazer o formulário, tinha um que o foco era 12,0. Era 12 no X e 0 no Y. Só que todas as opções eram 15 nas alternativas. Ai, Luiz, eu vou olhar isso então. Eu vou olhar agora, depois que termina a aula, eu olho e aí conforme for eu já arrumo as alternativas, se tiver isso mesmo, tá? Luiz? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Entendi. Tá? Eu vou olhar, porque como ele fica salvo para mim, eu consigo olhar para vocês. E eu também eu fiz todos os exercícios anotando, porque às vezes na hora de passar alternativas a gente acaba se atrapalhando, mas eu olho sim, tá bom? É um que é 12, né? Isso. Tá bom. Agora, para a gente finalizar a nossa revisão, eu coloquei um exercício aí de juros simples e de juros composto, que também é conteúdo lá da nossa prova. Lembrando que a gente trabalhou matemática financeira, trabalhou porcentagem, trabalhou vários assuntos, mas eu foquei aí no juros simples e no juros composto, tá? Então vamos lá. O exercício 7, que eu coloquei aí como revisão, ele diz o seguinte: em quanto tempo um capital triplica de valor a uma taxa de juros simples de 4% ao mês? Então, a primeira coisa a fazer é pegar a taxa e transformar em número decimal. 4% é 0,04, tá? Esse é o primeiro passo. Alguns alunos podem dizer assim, professora, mas a senhora não deu qual é o valor desse capital. Mas, quando eu digo que o capital tem que triplicar de valor, e como eu falei já na aula remota, fiz também no vídeo, você pode considerar esse capital qualquer valor, não precisa ter um valor específico. Fala aí para mim, gente, um valor para o capital, pode ser qualquer valor. Alô, alô, 10 galera? mil. 10 mil, pode ser, qualquer valor, tá? Então, o Luiz sugeriu aí 10 mil. Triplicar, né, significa que eu vou pegar os 10 mil e multiplicar por 3, que vai dar 30 mil, certo? Quando a gente fala de juros simples, a nossa fórmula é assim, ó, juros
é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu tenho que ter aqui os juros e não um montante, tá? Que o montante é justamente o quanto eu terei depois do tempo. Qual é a dica que eu dou quando a gente fala de juros simples? Os juros sempre será o montante menos o capital. Nesse caso aqui, ó, o meu montante é 30 mil e o meu capital é 10 mil. Então, a diferença de um para o outro é de 20 mil. Alguma dúvida até aqui? Galera, alguma dúvida? Não. Não? Agora eu vou substituir na fórmula. Eu tenho meus juros, que é de 20 mil. Eu tenho o meu capital, que é de 10 mil. Opa, 10 mil. Eu tenho a minha taxa, que é 0,04. E eu tenho o meu tempo, que é de 10. Ou o tempo eu não tenho, desculpa, é T. Não sei de onde eu tirei esse 10. 20 mil é igual. Vou pegar os 10 mil e multiplicar por 0,4. Multiplicar 0,4 por 10 mil, na verdade, é só andar as casas aí depois da vírgula, tá? Então, 0,4 vezes 10 mil vai dar o total de... Deixa eu desliguei a caneta. De 400. 400. Isso. O 400 está multiplicando, passo dividindo. Dividindo. Corto, 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 corto. R$ 200 dividido para 4 pessoas, dá quanto? 50. 50. 50 meses. Por que que sai em meses? Porque ele sempre tem relação direta com a taxa, tá? Então, por isso que saiu em meses. Se a taxa que tivesse ao ano, sairia ao ano, tá? 50 meses. Se fosse também uma questão, às vezes, do Enem e tal, ele poderia, em vez de pedir em meses, ele poderia falar assim, 4 anos e 2 meses, 4 anos e 4 meses, dar algumas opções para atrapalhar vocês. Então, era só pensar na regrinha de 3, né? Um ano tem 20, ou um ano tem 12 meses, né? 2 anos tem 24 meses, 3 anos tem 36 meses, e assim sucessivamente lá na hora de marcar a alternativa, ok? Alguma dúvida desse exercício? Não. Não? Ó, quem depois em casa, né, quiser testar com qualquer outro valor do capital, desde que trabalhe com essa regrinha aqui que a gente fez, tá, de subtrair o montante do capital para calcular os juros, chega na mesma resposta. Vocês podem se divertir aí com esse valor, né? Faz qualquer valor do capital, triplica, que você vai chegar na mesma resposta. Tudo bem? Diga. Se fosse tipo, uma atividade, eu preciso necessariamente fazer a conta ou no juros simples eu posso só usar a lógica? E que lógica que você usaria? Porque, tipo, teoricamente, para ele triplicar, então teria que chegar, tipo, a um juros de 200%. Que 200% seria, tipo, 25 meses para chegar em 100%, 50 para chegar a 200, que aí ele triplica o valor. 50 meses. Entendi a sua lógica. Pode ser por aí, pode ser, Fê. Só vale isso para juros simples, tá? Mas pode ser sim. Entendi. Ok. Ok? Bem, agora vamos ao último, que é o 8º, que é de juros composto, tá? E acaba usando aí até o logaritmo, e a gente acaba fazendo até uma revisãozinha aí da matéria do primeiro ano. Então, ele fala assim, ó, determine em quanto tempo um capital dobra de valor a taxa de juros composto. Diferente do juros simples, tá? Aqui ela é uma equação exponencial, então não vale a relação diretamente proporcional, certo? Então, qual é o capital que vocês querem usar no 8º? O mesmo do 7º? Alô, alô, pessoal, qual o capital? Atenção, pessoal. Posso usar o mesmo do 7º? Pode ser. Pode? Então, tá bom. Então, o meu capital aqui é 10 mil,
tá? Agora, diferente do exercício anterior, eu quero que ele dobra de valor. Então, o montante será o dobro de 10 mil, que é os 20 mil, tá? Outra coisa importante, como eu já disse no exercício anterior, né? A nossa taxa aqui, ó, é de 9% ao mês. Então, esse 9% precisa ser transformado em número decimal, que é 0,09. Nos juros composto, o tempo ele é um expoente. Então, para quem não se lembra da fórmula, é a seguinte: montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, o meu prazo aqui, o meu tempo, ele é um expoente. Vou substituir os valores que eu tenho. Eu tenho o montante, que é de 20 mil. Eu tenho o capital, que é de 10 mil. Eu tenho 1 mais a minha taxa, que é 0,09. E eu não tenho o meu tempo, tá? O 10 mil está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Pus a quantidade de zero certo. 1 mais 0,09, 1,09, elevado a t. Eu venho aqui, acho que eu tenho que dar uns enters, que apareça a minha continha. Bem, vamos lá. Vou cortar os zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2 dividido por 1 ficou 2. Então, eu fiquei com a seguinte resposta: 2 igual a 1,09 elevado a t. Isso daqui, gente, é uma equação exponencial, matéria do primeiro ano médio. Na equação exponencial, a ideia sempre é igualar as minhas bases. Só que nesse caso aqui, as bases não são iguais e não tem nem como chegar perto de uma coisa igual. Então, qual é a dica? Usar o logaritmo, tá? Inclusive, é para isso que ele foi criado. O que eu vou fazer aqui? Só estou invertendo para colocar a minha incógnita, que é o t, no primeiro membro, tá? Então, como é que funciona? Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados, por se tratar de uma igualdade. Então, vai ficar assim, ó, o log, vou mudar para caneta preta, de 1,09 elevado a t é igual ao log de 2, tá? Então, isso se trata de uma igualdade e eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados. Quando que eu uso essa ideia aqui? Sempre que a minha incógnita for um expoente. Por quê? Existe uma propriedade do logaritmo que permite pegar esse expoente e tombar. É a terceira propriedade. Ele diz assim: o logaritmo de A elevado a B é a mesma coisa que pegar o B e multiplicar pelo logaritmo de A. Terceira propriedade do logaritmo. Então, eu vou pegar esse t e vou multiplicar pelo logaritmo de 1,09, isso será igual ao logaritmo de 2, tá? Esses valores eu tenho que fornecer para vocês, ou deixar vocês utilizarem a calculadora, tá? Ou uma coisa ou outra. Aí, no caso, eu dei para vocês quanto vale esse logaritmo aí de 1,9. Que eu desci lá para baixo, ficou 0,0374. E eu também dei o logaritmo de 2, que é 0,3010. Esse 0,00374, ele está multiplicando. Então, eu vou passar ele dividindo. Vou terminar aqui no cantinho, gente, que eu não consegui descer o meu arquivo do Word. Então, vou terminar aqui no cantinho, 0,074. Agora, pega aí a calculadora e faça essa divisão. Lembrando, gente, que como a gente fala de valor de tempo, né? Não precisa colocar quebrado, vai colocar um valor aproximadamente, 0,374. Dividindo isso, dá 8,0. Então, aproximadamente aí, 8 meses para que o meu montante dobre de valor,
tá? E é por isso aí que os juros do carro é tão alto, os juros do cartão de crédito é tão alto, porque em apenas 8 meses, né? Se você estava devendo 10 mil, você passa a dever 20 mil. E isso eu estou falando de uma taxa de 9%, né? Antes da pandemia, a taxa do cartão de crédito aí estava em torno de 12, 14% ao mês. Então, em pouco tempo, se a pessoa não paga nada dessa dívida, a dívida dela vai virando uma bola de neve. Certo? Alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Vou parar de compartilhar a tela com vocês. Vou parar a minha gravação.